Muito bem, Boa já noite. estamos nós. Eu estava já pedindo para Nossa Senhora da Live me socorrer. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, vamos já dar o início para que a gente consiga focar o tempo certinho. Bom, eu sou Edith Tavares, eu sou da área de divulgação da Fraterna, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós trouxemos o nosso queridíssimo Francisco Gabilan com o tema A Parábola do Filho Pródigo, uma nova visão. Antes de passar a palavra para o Gabilan, eu quero primeiramente apresentá-lo, né? Gabilan é advogado militante, palestrante doutrinário no país e no exterior, é professor, articulista e escritor. Ele é ex-diretor e atual conselheiro da AGE de São Paulo, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Durante 31 anos, ele militou na FESP, sendo conselheiro eleito por 9 anos. Ele é autor dos livros Entre o Pecado e a Evolução, Macho, Fêmea, etc., Curso para Expositor na Sociedade Espírita, É Possível Prever o Futuro? A Doutrina Espírita Responde, Distúrbios da Sexualidade, Direito e Espiritismo, Sete Pecados Capitais, no prelo Sopros do Além, poemas espíritas inspirados. Ele também é conselheiro e fundador do Larzinho Casa Jesus Amor e Caridade, é conselheiro do abrigo de idosos Casa Luz do Caminho, é fundador e conselheiro do abrigo de animais Saús Proteção Animal. Ele é autor dos cursos Encontro de Aperfeiçoamento Doutrinário, do curso intensivo de Oratória Espírita, do curso sobre o livro A Gênese de Kardec, escreve e escreveu para a revista Espiritismo e Ciência, revista Além da Vida, jornal O Semeador e jornal e portal Segue a Jesus. Falei direitinho a lição de casa? Quando eu É crescer, eu muita quero ser coisa, igual ao né? Gabilã. É, Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. muito Então, bem. pessoal, em nome da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, eu lhe agradeço imensamente por dividir conosco os seus conhecimentos. Gabilan, seja muito bem-vindo. E antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de iniciar as atividades da casa com uma prece. E aí depois eu lhe passo a palavra. Então vamos todos, então, serenando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos em nosso Mestre Jesus e agradecer a oportunidade de aprendizado. Que nossas almas sejam acalmadas, que nossas vidas estejam sempre nas mãos de Deus, nosso Pai, e que Ele nos conduza para não nos perdermos nos caminhos tortuosos do desespero, da angústia e do ego. Que nossos pensamentos sejam regados de positividade e de amor. Que nossas energias sejam equilibradas, fortalecendo assim os nossos espíritos e que nossos lares sejam protegidos e abençoados. Que nosso planeta Terra seja de fato curado e que todos os enfermos restabeleçam a saúde do corpo, da alma e da mente. Graças a Deus. Gabilan, eu lhe passo a palavra. Tenha uma boa live. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar de novo com vocês. Embora a distância aí, né, mais próximos pelos fluidos, pelo coração, pela mente, pelos pensamentos. Muito bem. Hoje nos compete fazermos uma excursão pelas parábolas de Jesus. Ele nos legou 35 parábolas. E, obviamente, que nós não falaremos sobre todas elas. É interessante, antes de dizermos em qual delas nós vamos fazer a incursão, de nós dizermos que parábolas são histórias, são narrativas. Um expediente que Jesus se utilizava mediante alegorias, figuras,
situações amoldadas para a época em que ele vivia. Obviamente que Jesus, nós vamos ver depois, falamos de ingratidão, de incompreensão humana e tudo, ele não poderia vir falar de ciência, de filosofia, porque ao tempo dele a exemplificação, através dessas figuras, dessas narrativas, é que marcavam o momento de reflexão para as criaturas. E todas as parábolas têm um fundo de lição moral. Algumas têm até lição material, aí, de economia, meio ambiente, trabalho, administração, coisas desse tipo aí, né? Mas a grande maioria são lições de cunho moral. E essas alegorias todas, elas são de tal sorte, de tal forma colocadas por Jesus, que ao largo desses milênios todos, nós temos a mais perfeita compreensão daquilo que ele quis nos passar. Muito bem. Dentre essas parábolas todas, aquela destacada para hoje é a parábola do filho pródigo. E eu acho que vale a pena a gente dizer o que quer dizer pródigo, né? Nós vamos ver juntos aí esbanjador, estroina, gastador, perdulário. Porém, apesar dessa pecha toda, desses nomes, esse nome, a parábola do pródigo, do filho pródigo, ela foi atribuída posteriormente, lá depois de Jerônimo, quando fez a tradução, fez a reunião na Vulgata, a tradução de todos os evangelhos, né? Foi atribuído por nós, homens. E nós vamos ver juntos do que é que nós vamos tratar. Eu vou chamar a atenção de que uma parcela dessa parábola, ela, em toda a análise que nós encontramos, seja na pesquisa de doutrina de outras religiões, principalmente daquelas mais acercadas do princípio do cristianismo, e em toda a doutrina que a gente pesquisa na internet, nós vamos ver que essa denominação, ela diz respeito a uma parcela só da parábola. Vamos lembrar, eu sei que muitos companheiros aí já conhecem a parábola, alguns até de cor, mas acho que vale a pena nós escarafuncharmos um pouco essa parábola para a gente poder chegar e depois é que nós vamos poder entender por que nós estamos falando de uma nova visão, que é uma visão vista, tida através da compreensão espírita. Muito bem. Ela trata de um homem dono de uma propriedade que tinha 2 filhos. Sem mais nem menos, vou falar com as nossas palavras, né? Sem mais nem menos, o filho mais novo procurou o pai e disse textualmente: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ou seja, ele queria uma antecipação da legítima dele, de que ele deveria ser herdeiro no futuro. O pai, mesmo que não compreendendo, meio indignado, ele repartiu os haveres entre ambos os filhos. Esse era o mais moço. E esse filho mais moço, passado poucos dias, ele ajuntou todos os seus haveres e resolveu partir. Pegou aquilo que lhe era destinado, da sua parte, e resolveu partir. E ele foi para um país longínquo, segundo a parábola. E lá caiu de costa. Ele dissipou todos os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta. Ou seja, ele esbanjou, literalmente, e ficou, numa linguagem bem atual, ficou a zero. Muito bem, depois de ter consumido tudo que ele pertencia, tudo que ele tinha, que ele havia levado, de repente, naquele país veio uma grande fome, passaram por um grande problema sério, e ele passou, junto com o país, a passar necessidade, inclusive as necessidades primárias. E ele não teve outra alternativa senão procurar uma pessoa
e a parábola fala, ele se encostou, olha que palavra, encostou em um dos cidadãos daquele país, e esse cidadão deu albergue para ele e mandou ele simplesmente para o campo para cuidar dos porcos. E lá ele pensou em matar a sua fome comendo a lavagem lá que era dada. A palavra fala em alfarroba, mas é uma palavra tão complicada para nós aqui do nosso país. Alfarroba é um vegetal, na verdade, que é para a alimentação dos porcos. E nem sequer isso era permitido a ele se alimentar. Ele pensava em comer a mesma comida dos porcos, mas nem isso foi possível. E aí ele se põe a pensar, quantos operários do meu pai têm, na verdade, a fartura daquilo que se alimentar, daquilo que comer, e eu aqui passando, morrendo de fome. Ele se levantou e disse, eu retornarei, eu voltarei ao meu pai e vou lhe pedir, pai, diz ele textualmente, porque eu pequei contra você e contra o céu, e diante de ti já não sou digno de chamar teu filho. Mas procurou o pai e lá pensando que ele, na verdade, pudesse ser tratado como um dos diaristas, dos empregados, no mínimo, como os empregados, porque ele não era digno de ser chamado de filho. Levantando-se e foi à procura do seu pai. Ele estava longe ainda da casa, porque era uma casa de campo, era um sítio ou uma fazenda, e estando ele longe, o pai já o avistou e saiu correndo em busca dele, foi ao encontro dele, e de lá o abraçou e o beijou e ele disse, pai, eu não sou digno de ser teu filho porque eu pequei contra ti e contra os céus. E eu quero, pelo menos, que você me sirva como os teus servos. E o pai disse, trazei-me depressa, chamou os seus empregados, trazei-me depressa a melhor roupa, dá-lhe um anel. Esse anel é, na verdade, um símbolo das famílias de então, né? E ponha um anel no dedo, dá-lhe sandálias confortáveis e também trazei um novilho cevado, matai-o, comamos e vamos nos regozijar. Porque este meu filho era morto e viveu, e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Muito bem. Eu vou parar um minutinho aqui. A parábola continua, mas eu queria fazer o interregno. Eu não entendo muito a razão, ou por outra. Entendo, mas não acho suficiente que os interpretadores dessa parábola param nesse lugar exatamente e não dão seguimento a ela. Às vezes até transcreve, mas não dão seguimento exato para a gente saber o que é que vem na continuação. E, obviamente, que o pai, todos, é unânime essa interpretação. O pai é o Senhor da vida, é o Criador. É uma parábola, na verdade. Ele usa uma metáfora. Os filhos representam a humanidade. E, se parar nesse pedaço, o filho pródigo que foi esbanjar tudo, errou, na verdade, ele pecou contra o pai, contra o céu, segundo a palavra dele, e acabou retornando e foi recebido pelo pai sem nenhuma restrição. Vocês viram, né? Eu dava por morto e ele reviveu. E ele estava perdido e se achou. Então, os interpretadores, a partir desse instante, falam mais ou menos aquilo que todos interpretam, que é o óbvio. O pai, que é o Criador, que é Deus, ele ama todas as criaturas, apesar dos seus erros. E essa criatura estava plenamente errada, ela mesma reconheceu. E, sobretudo, ele ama aquele que se arrepende. O Pai de misericórdia, ele simplesmente abraça todas as criaturas, não faz distinção de nenhum deles. Ele não faz com que as coisas boas aconteçam para as criaturas boas e coisas más aconteçam para as criaturas más.
As atitudes do Criador para com a sua criatura, que somos nós, todos nós, sejamos bons ou maus, a atitude é exatamente a mesma. Ele nos coloca a lei à nossa disposição. Que lei nós estamos falando? Nós estamos falando das leis divinas. Leis divinas e naturais são uma e a mesma coisa. Essas leis que são imutáveis, irrevogáveis, eternas e perfeitas, por isso elas são iguais para todas as criaturas. Não está lá no Evangelho, inclusive, que ele faz chover para todos os bons e maus? É exatamente o que ocorre. Então, até esse instante da parábola, é por isso que ela se chamou o filho pródigo, porque era esse filho esbanjador, estoina, gastador, perdulário, que retornou, e o pai o abençoou. O pai o recebeu sem restrição. O pai o perdoou. Vamos fazer aqui um brevíssimo parêntese a respeito do perdão. O perdão que nós sempre conjecturamos, ele comporta o esquecimento. É o primeiro degrau, o esquecimento, mas, infelizmente, ele não é tudo. Tudo aquilo que a gente esquece fica lá no recôndito da nossa mente, lá dentro do nosso instinto, da nossa intuição. E, portanto, aquilo que é esquecido, de repente, num determinado momento, pode ser relembrado. Então, o que efetivamente comporta o exercício do perdão é a reparação. E é o que esse Pai de misericórdia faz com a criatura. É reparar com o amor, com a bondade, com a fraternidade, com a compreensão. E alguém vai dizer o seguinte, mas espera aí, o Pai não é o Criador, Senhor da vida, que ama os bons e os maus, os errados, os arrependidos, todos? E como é que as criaturas continuam? O errado, por exemplo, continua, às vezes, sofrendo na mesma encarnação, na mesma vida, as consequências disso. E a resposta é, ainda assim o Pai age através da lei divina com fraternidade, porque propicia um instrumento extraordinário de evolução, de refazimento da criatura, chamado reencarnação. Nem todas as criaturas ainda hoje em dia aceitam a reencarnação. Alguns até fazem brincadeiras, achando que ela é castigo, coisa desse tipo. Ao contrário, a chave de ouro é o perdão da lei com relação à criatura. O Criador permite, inclusive, que essa criatura errada ficasse com esse erro na consciência, quem sabe por toda a existência, mas o Pai oferecerá a ele o perdão imediato da compreensão e o perdão futuro de ele poder refazer a sua existência. Esse é o filho pródigo. E é aí que o pessoal para. Mas nós vamos continuar. Daí a nova visão. Uma nova visão. E o filho mais velho? Vamos continuar a parábola? O filho mais velho estava lá no campo e quando ele foi voltando, ele se deteve longe, vamos dizer, na porteira. Isso é por nossa conta. Ele se deteve longe e ele ouviu, na verdade, lá, que estava música e dança, um alarido muito grande. E ele viu, então, um dos empregados ali, um dos criados, e pergunta a ele, o que está acontecendo? Ele fala exatamente o seguinte, o que é aquilo? Já falou meio indignado. E o criado respondeu, é que chegou o teu irmão, e o seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com toda a saúde, e ele poder voltar. Esse irmão ficou totalmente indignado e disse, eu não vou entrar. Na parábola dizia, ele não quis entrar. E, saindo um pouco à distância, o seu pai o viu à distância e foi lá e procurou conciliar-se com ele. E ele respondeu, pai, eu não vou entrar. Há anos que eu te sirvo, fiquei aqui ao teu lado, jamais transgredi as suas ordens, e você nunca me deu sequer um cabrito. Tá lá o cabrito. O outro na verdade,
um boi, na verdade, né? E esse daqui, ele diz, você nunca me deu nem um cabrito para que eu pudesse me regozijar com os meus amigos. Mas, você diz, ele disse para o pai, mas para um filho que gastou seu dinheiro com as meretrizes, olha lá o esbanjar lá adiante, era a algazarra realmente que ele fez da vida dele. E então você mandou matar um novilho cevado. E o pai lhe replicou, mas filho, você ficou aqui comigo, você é o dono de tudo. E você, na verdade, é que manda em absolutamente tudo. Entretanto, a gente se regozijou e nos alegramos com a volta do teu irmão por uma razão muito simples. Ele estava morto para nós e reviveu. E ele estava perdido e se achou. Essa é a parte segunda que raramente a gente vê a interpretação dela. Sabe como Emmanuel chama essa segunda parte? Aquele primeiro, ele chama, na verdade, de filho pródigo, né? Essa segunda parte ele chama de filho egoísta. Egoísta quer dizer sovina, avarento, mesquinho, ciumento. Não foi exatamente o que ele fez? Ficou enciumado porque o pai fez festa para o filho que estava errado, que gastou todo o dinheiro dele, tudo, enquanto ele ficou lá ao pé do pai durante todo esse tempo lá. Então, esta é a parte que nos toca. Vamos cogitar um pouquinho a respeito desse assunto. Gente, amigos, quantas e quantas vezes cada um de nós se julga desolado, abandonado, incompreendido, obviamente que com relação às pessoas a quem a gente fez o bem e a quem nós nos dedicamos por alguma razão. Há pouco tempo atrás, distribuindo alimentos numa casa que nós damos assistência há mais de 20 anos, e somos dela conselheiros, colocávamos numa das caixas leite ninho, aquela lata de leite ninho. Claro que quando na ficha dizia que ela tinha criança pequena. E alguém veio e diz o seguinte, não dá para esta mulher porque ela vai vender para comprar pinga. E eu olhei para esse nosso companheiro e vi que ele estava, na verdade, aí com ciúmes incrível. Ele estava indignado de a criatura levar. E nós estávamos cumprindo com a nossa obrigação. Sabe o que a espiritualidade nos diz quando a gente vai procurar alguma razão para o nosso consolo, para suprir o nosso abandono, a nossa incompreensão? Aliás, o próprio Kardec diz isso para a gente, que é para nós olharmos, darmos uma viagem, darmos uma olhada na natureza. Nós somos criatura. E nós vamos olhar toda a criação. E o Emmanuel tem uma figura até poética, diz, vamos olhar para o alto e a gente vê um manto de estrelas, bilhões de estrelas envolventes de calor, de trabalho, de incessante luz, de movimentos extraordinários e perfeitos. Tudo na criação é um movimento extraordinário. E o Emmanuel convida agora a gente a baixar os olhos para a terra em que a gente vive. E sabe o que nós vemos? O resplendor efetivo, olha que poesia pura, o resplendor efetivo das luzes daquelas estrelas refletido nas águas mansas dos lagos, dos mares, dos rios. É um conforto por quê? Apesar dessa figura ser poética, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Nós não paramos para pensar de que nós somos parcela dessa criação. Nós somos criaturas. Muitos de nós dizem que somos criaturas, na verdade, eternas, mas nós não somos. Nós somos criaturas imortais. Que idade extraordinária nós temos de romagens ao largo de toda a nossa existência. Criados lá, simples de compleição fisiológica e ignorante de saber, para caminhar mediante a dádiva da lei natural, através de encarnações sucessivas que nos fariam e farão e fazem ao largo da nossa existência o progresso contínuo, para chegar agora
e ficarmos desolados, considerarmos abandonados, incompreendidos, porque fizemos um bem a alguém e essa pessoa não nos agradeceu. Nós não nos damos conta da dádiva do Criador em sermos criatura dele. Se nós somos criatura do Criador e o Criador é toda bondade, justiça eterna e infinita, nós somos parcela dessa infinitude. Nós somos parcela útil dentro da natureza. O Pai de infinita misericórdia, aquele mesmo Pai que faz chover sobre bons e maus, ele exercita sobre nós, e é um momento de conexão, de nós ficarmos aí em reflexão a respeito desse assunto, a respeito de quem nós somos. Para quê? Por que nós estamos, nesse instante, podendo refletir e interpretar, inclusive, a parte segunda da nossa parte? De que nós estamos sempre rumo à perfeição, desde lá da criação, da simplicidade da criação, e até o instante que nós estamos. Nós já estamos, então, próximos da perfeição? Não, estamos distantes, estamos longe, mas nós estamos já em passos largos rumo a essa perfeição. E como é que nós vamos nos deixar levar por enciumar-nos, por ficar desejosos do mal de alguma outra criatura? Quando nós hoje já compreendemos, através, inclusive, das lições da doutrina espírita, pouca gente cogita nesse sentido. Hoje em dia, a psicologia, a psicanálise e até a psiquiatria, que é, na verdade, medicina pura, estão chegando à conclusão de que o pensamento é que direciona integralmente a condição da nossa existência. É o pensamento que dá o rumo efetivo daquilo que nós somos. É pensar o que é que nós estamos deduzindo através de um pensamento e saberemos nós quem nós somos efetivamente. Pensamento é energia viva, é matéria. Se ele é energia, é matéria. É a ciência que diz isso, não somos nós, né? A ciência, e o Espiritismo é ciência também, abraça esse conceito de que ele sendo o pensamento sendo energia, ele é matéria. Está lá, até o Einstein diz isso, né? Que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Imagine, o pensamento tem uma agilidade, ele tem uma movimentação extraordinária, muito maior, inclusive, do que a velocidade da luz. E, portanto, ele é matéria. E ele sendo matéria, antes de ele envolver o nosso mundo material, a quem nós vamos verticalizar o nosso pensamento, ele nos envolve a nós. E ao gerar o ciúme, esse egoísmo que foi evidenciado pelo filho que ficou intrigado lá, irritado com a festa do pai, com o perdão do pai. Se nós fazemos isso, nós estamos criando uma redoma, na verdade, negativa em torno de nós mesmos. Nós estamos, inclusive, bisbilhotando as nossas células do corpo físico e adoecendo. Vai aumentando, inclusive, o volume de indignação, de ciúme, de raiva e até mesmo de egoísmo arraigado. Cada vez mais, nós vamos potencializando através do nosso pensamento. E nós temos que ter consciência de que tudo, absolutamente tudo na criação é movimentação, é trabalho, é agitação. Desde lá do átomo até o arcanjo, é uma expressão lá do Livro dos Espíritos maravilhosa, que quer dizer a progressão da criatura, que somos nós a criatura. Desde lá do átomo, onde há uma revolução incrível de movimentação, criando um campo de força para atrair outros átomos e formar moléculas com campos de forças maiores ainda, desde lá, em toda a criação, em todo o universo, é o trabalho, a agitação. E, se nós ficarmos igual a segunda parte, o filho egoísta, o Sovina lá, nós ficamos inativo. Ele ficou inativo. Ele se dignou ser dono. Fiquei ao lado do teu pé, pai,
cumprindo as tuas ordens ali humildemente. Era essa a função. É claro que o convite que a gente espera que o Pai, o Senhor da vida, esperasse da gente, não era de que ele fosse ser estróina também. Não é que ele fosse esbanjar também. Mas que ele fosse ativo, no sentido de construir a maravilha extraordinária da relação com o seu Pai, de compreensão e de exercício da bondade desse Pai, sobretudo para depois exercitar o perdão, que é nesse instante que ele poderia exercitar o perdão ou ratificar o perdão que o Pai daria a ele. Essa reflexão, esse egoísta, na verdade, é que nos chama a atenção. É por isso que os Espíritos disseram que era uma nova visão. Nós não inventamos isso aí. Esse é o filho egoísta, esse enciumado que somos nós, e que, de quando em vez, nós ficamos aí indignados porque alguém nos falou, não nos disse obrigado, alguém que nós fizemos um bem, de repente, virou as costas para nós. Né? Nós não podemos ficar parados. Agora vamos falar de nós mesmos e não vamos ficar criticando o filho que ficou lá inato, não. Vamos nós, filho, nós fazemos parte da humanidade de que a parábola contempla. Os filhos são a humanidade, nós somos parcela da humanidade. E quer saber, gente? Quer saber, amigos? Não digam jamais, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tive estudo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não tenho dinheiro. Tudo na criação tem uma utilidade. E nós somos das criaturas mais... Nós, seres espirituais, somos das criaturas mais úteis dentro da natureza, porque nós é que vamos progredir para a perfeição. Não é a matéria. A matéria é uma, a mesma, única e só. Ela é transformada para servir de instrumento para a nossa evolução. Nós é que vamos evoluir. Eu sei que muitos alunos nossos, inclusive, né, meus queridos, e aí nossos alunos dizem o seguinte: mas a gente então vai para a perfeição? Vamos, é do nosso rumo, é do nosso destino, entre aspas, na verdade. É do nosso objetivo a perfeição. Claro, perfeição relativa, mas é ela. E nós temos que começar esses degraus de perfeição nos conscientizando de que nós não podemos ficar parados. Na inércia, nós vamos pensar que nós somos melhores, que nós somos bons. Gente, pensar que nós somos bons hoje, no estágio em que a gente está, é complicado isso, né? Eu me lembro do moço que chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus, em vez de dizer para ele o que tinha que fazer, falou: você me chama de bom por quê? Bom é só o Pai, é só Deus. Imagina nós acharmos que nós somos os melhores, somos os bons. Nós devemos agir. Não é simplesmente nos manifestar trabalhando. Isso também, trabalhando. Porque o trabalho físico de desenvolvimento da criatura é um dos estágios nossos, mas é trabalhar internamente. Nós não devemos dizer, na verdade, que temos fé quando nós não exercitamos a fé. Ou então confundimos a fé. Achamos que a fé, na verdade, é uma porção de exercícios físicos, fisiológicos, sobretudo, de achar que as coisas se resolverão por si. E nós, espíritas, inclusive, temos um mal maior ainda. Muitos de nós. É claro que não é dos nossos companheiros que estão aqui nos visitando hoje, mas é de nós metidos a palestrantes, a interpretadores das parábolas e tal. Nós achamos, na verdade, que se não dá certo agora, nós podemos resolver isso em próximas encarnações. E os espíritos resolverão para nós. A gente elevará o pensamento e dizendo: eu estou, na verdade, numa inconstância agora, num problema, eu peço auxílio e espero que seja resolvido. Lembram-se, na verdade, do Evangelho? A fé sem obras é fé morta. Portanto, essa expressão, nós temos fé de que as coisas vão acontecer, é a inação. Nós estamos contrário a tudo que existe na natureza, que é essa constante evolução, constante modificação, essa reestruturação, esse trabalho incrível. Mas, indo para a parte boa,
voltando quase esbarrando lá de novo no filho pródigo, que a gente não quer mais chamar de filho pródigo, mas de filho, na verdade, arrependido, perdoado pelo Pai de misericórdia, nós temos que seguir os princípios e preceitos, e essa é uma das obras que nós fazemos em prol de nós mesmos. Jesus disse que nós amássemos o nosso próximo. O que o Pai fez com o filho errado? Amou o próximo mais próximo dele naquele instante. Mas aí, amar o próximo, nós de vez em quando amamos o nosso próximo, nossos filhos, aí, não é isso? Nossa esposa, nosso esposo. Muitos de nós chegam a amar até o vizinho. Alguns amam a sogra, o genro, a nora, não é verdade? Mas isso é fácil. É fácil por quê? Porque há uma troca fácil de identidade, de comportamento, de interesses, de caracteres, porque nós não nos unimos por acaso numa encarnação. Nós nos unimos por identidade e de tendências de comportamento. Então, aí vem Jesus e diz o seguinte, mas querem, na verdade, ter o caráter da perfeição, quer acelerar o caminho para a perfeição, então, amem os seus inimigos, aqueles que nos perseguem e nos caluniam. O nosso querido companheiro egoísta da segunda parte lá deixou de acompanhar esse preceito do Pai de misericórdia, que é o da figura, na verdade. Pai, vamos dar uma arrematada com Jesus. Jesus, o pedagogo, o médico de almas, não é Jesus místico, nem dogmático, nem nada que muitas pessoas pensam, não. Alguns até negam a existência de Jesus. Isso é incrível. É uma ilógica, né? Isso, não é nada de crendice da nossa parte. Jesus foi chamado perante Herodes, e Herodes disse a ele o seguinte, vou falar com as minhas palavras, não dá como está lá em Lucas, no Evangelho. O mesmo Lucas da parábola aqui do filho pródigo. Você está nos aborrecendo. Você está complicando a nossa vida política, social, econômica. Você está agindo contra o reino, que eram, na verdade, os romanos. E se você não para com essa promessa de um mundo melhor, futuro, que morrer, você está se referindo aos cristãos que morrem todos os dias, que nós aqui fazemos o favor de que eles se despeçam dessa existência, das dores, você fica prometendo um mundo maior. Ou você muda, ou você revoga isso. Se você revogar, você poderá evitar a morte na cruz. Resposta de Jesus, jamais. É preciso caminhar agora, hoje, amanhã e sempre. Até porque, se nós errarmos, nós temos a compreensão do Pai de misericórdia para podermos nos modificar ainda nessa existência. E caso, na verdade, a gente não consiga, por qualquer razão, o Pai nos permite que a gente refaça em outra existência. E o mundo espiritual estará nos esperando, de braços abertos, como um verdadeiro filho pródigo dessa existência que está esbanjando os nossos pensamentos, nos irritando, sendo enciumados, para podermos nos modificar lá. É preciso continuar agora, hoje, amanhã e sempre. É isso aí. Sejamos um filho pródigo em ambas as situações da parábola. É possível. Edi aos recados. Muito bom. E Deus nos busca, né, Gabilã, para exercitarmos a religiosidade, né? E quando eu ouço essa parábola, eu leio, cada hora você tem uma interpretação, porque você está num processo evolutivo, graças a Deus, você vai se modificando, se melhorando. Mas ele nos convida para entrarmos em sua casa e nos momentos mais difíceis, ele nos socorre. Então, Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa, né, de recomeçarmos. E a todo instante, a todo momento. A todo instante. Sempre. Basta um segundo para nós pensarmos quem nós somos, o que nós somos, e aí nós concluímos de que o Pai nos dá a todo instante a porta aberta da evolução.
Ele é do reino. maravilhoso. 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 Jesus é Obrigada. pedagogo mesmo de almas, né? Bem, Com certeza. Com certeza. Bom, antes de passar a palavra a você, para que você possa fazer a prece final, eu quero dar os recadinhos. Sábado agora, dia 4, às 19h30, nós teremos uma live musical com Ed Moreno, do Canal do Bem, com o tema Perdoar. E domingo, dia 5, às 11 horas, nós teremos o nosso Evangelho Dominical, com Tânia Sagioro e Regina Simões, com o tema Abandonar Pais e Filhos. Então, estamos com um banquete aí de palestras, de lives, até domingo. Amanhã, sexta-feira, nós teremos no canal do Adilson, continua a live dele, e sábado volta para a Fraterna. E a casa, um outro recado importante para dizer, a casa ela continuará fechada. Eu tenho insistido isso a pedido do André, já há algumas semanas batendo na mesma tecla, porque tem muitas pessoas que nos abordam via redes sociais, a casa vai voltar quando a funcionar? Bom, por tempo indeterminado, por causa da Covid, né, os dirigentes da casa estão seguindo as orientações sanitárias e também agindo com bom senso. Nós não podemos ainda retornar, gostaríamos muito, sentimos saudades dos trabalhos da casa, a casa funcionando, mas não tem como, né, Gabilã? Então, quem ama, cuida de si e dos outros. É esse o lema que eu tirei para enfrentar esse distanciamento, esse isolamento. Quem maravilha, ama, muito cuida de apropriado. si e dos outros. Muito Então, a apropriado. gente tem que lembrar, verdade? Nós temos que lembrar o quê? Que a casa continua com as lives, que isso tem sido muito bom, um acalento para a gente, e as vibrações à distância. Os nossos trabalhadores incansáveis estão lá, então precisando de uma vibração, tem uma pessoa doente, uma pessoa com problema mental, esse momento também é bem complicado, muita gente passando por depressão, ansiedade. Passe para a gente o nome completo e a gente coloca em vibração. Então, através das redes sociais, nós continuamos disseminando a doutrina espírita. Gabilã, Graças a Deus. muitíssimo obrigada pela noite. Adorei ouvi-lo novamente. Eu passaria aqui horas, pena que é limitado o tempo. Muito obrigada e eu gostaria que você encerrasse com uma prece. Muito bem. Apenas para eu ir a reboque do seu raciocínio, não diga nunca mais diga que ficará horas aí ouvindo, porque eu ficarei horas falando, dias, meses, hoje, amanhã e sempre. Eu ouço, não tem problema. Muito obrigado, eu que fico grato. E eu pensei numa outra recomendação de Jesus, quando ele dizia: batei e vai se abrir, se abrirá, e pedi que sereis atendido. E nós vamos agora pedir ao alto, aos amigos espirituais que nos assistem, a todas as criaturas do mundo espiritual que envolvem essas criaturas que estão conosco hoje aqui, nos confraternizando neste encontro, para que tenhamos tranquilidade, serenidade, equilíbrio e paz interior, porque o restante nós mesmos acrescentaremos com a nossa ação, com a nossa atividade, com a nossa vontade. Essa vontade extraordinária, que é uma alavanca que o Criador nos colocou à disposição, e que através dessa prece de agradecimento, nós nos erguemos espiritualmente cada vez mais rumo a essa perfeição inevitável de que nós efetivamente gozaremos e que nós estamos nesse instante efetuando um pedaço, um passo a mais nessa evolução rumo à perfeição. Pai de misericórdia amantíssimo, permiti que sejamos tranquilos, serenos, mansos e pacíficos para evitar que pensamentos menores possam atrapalhar a nossa romagem de hoje. E nos permita o alto e os nossos amigos que nos acompanham, que consigamos levar
a palavra de Maria Dolores, como nós sempre gostamos de encerrar, hoje com Conquista de Luz, que é uma verdadeira prece também de recomendação. Não creias, alma querida, seja a prova que atravessas a chaga maior da vida, marcando o suplício atroz. Enquanto expões o que dizes, há corações pela estrada tão tristes, tão infelizes, que a dor lhes consome a voz. Esse carrega desgosto, regado de pranto oculto. Aquele, em pleno tumulto, sente angústia e solidão. Outro tem tanta amargura que treme quando caminha de alma cansada e sozinha, caindo em perturbação. Esse transporta doenças, embora a expressão correta. Outro tem mágoa secreta disfarçando o próprio eu. Aquele chora e tropeça na penúria em que se arrasa. Outro viu a morte em casa, revoltou-se e enlouqueceu. Alma irmã, tolera e aceita a provação recebida. Abençoa a própria vida, seja a vida qual for. O sofrimento onde esteja é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Paz a todos nós. Que linda, muito obrigado. Linda prece. Muito obrigada. Pessoal, o nosso diretor de divulgação, André Poeta, ele pediu para dar um recadinho que na semana que vem as lives estarão recheadas de música. Isso é muito bom. Então, semana que vem começa no sábado à noite e aí a gente vai ter bastante live aí musical. Então é isso. Pessoal, muitíssimo obrigada. Gabilan, Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Amém.